Hoje vamos receber para a entrevista Dejair Batista de Paula Júnior, presidente da Associação Espírita de Maringá, Amém. E também vamos ver a belíssima mensagem do Momento Espírita. Durante os poucos anos que esteve entre os sofredores e ignorantes da terra, Jesus foi visto muitas vezes orando. Quando um dos apóstolos rogou a ele com desejo sincero de aprender, Mestre, ensina-nos a orar, Jesus, elevando o pensamento, ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, proferindo a oração dominical, o Pai Nosso. Por ser sintética, muitas pessoas não percebem o seu sentido, repetindo de forma decorada, sem perceberem e sem sentirem com profundidade. Dejair Batista de Paula Júnior vai nos falar sobre um pedido que é expresso nesta oração. Dá-nos o pão de cada dia. Depois do Momento Espírita. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo, e muitas são as vezes em que faço o mal que já não gostaria de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez para acertar mais vezes do que me equivocar. E quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a Ti para pedir que não permitas em tempo algum que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento que por certo terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja tão promissor. Para que me ensines a desenvolver o romantismo, ainda que em meu peito o coração pareça ter emudecido. Senhor, ajuda-me a não perder a fé na amizade, mesmo que às vezes os amigos me traiam ou me abandonem nos momentos em que mais precisar deles. Ajuda-me a cultivar o hábito e a alegria de ajudar as pessoas, ainda que muitas delas sejam ingratas e incapazes de retribuir. Ensina-me a manter o equilíbrio até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição, nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com um brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbar os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajuda-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Permita-me conservar o amor pela família, mesmo que ela me exija imensos esforços e árduas renúncias em prol da sua harmonia. Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotarem amargas do fundo da minha alma. Senhor, que eu jamais perca a vontade de herdar as estrelas, mesmo habitando um planeta pequeno e de categoria inferior. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema do universo e que me ama infinitamente, que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento.
que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a não julgar o meu semelhante, a educar meus sentimentos e a desenvolver minha inteligência. E por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. Nos dias em que a tristeza se apresentar dissimulada e insistente em sua janela, recolha-se por alguns instantes. Busque sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra e alimente sua intimidade com a harmonia celeste. Não se deixe envolver pela tristeza, pois ela impedirá você de ver a esperança que insiste em lhe acenar com a certeza de que um novo e lindo dia surgirá. Após esta belíssima mensagem do Momento Espírita, vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior, que é presidente da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Dejair, é uma satisfação muito grande ter você mais uma vez conosco no programa O Espiritismo Responde. Quando um dos apóstolos pediu a Jesus que os ensinasse a orar, ele proferiu a oração dominical, o Pai Nosso. Você poderia falar um pouco sobre a passagem nesta oração que diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Essa passagem ela é muito interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, Kardec explica cada parte da oração dominical, a oração do Pai Nosso. E na parte 4, especificamente, ele faz comentários muito interessantes sobre essa parte da oração. E nós podemos dividir, para raciocinarmos melhor sobre esse ponto, que ali Jesus está falando sobre o homem, sobre o trabalho e sobre o alimento. Pois eu preciso do trabalho para conseguir o alimento. Deus, na sua perfeição, para que nós progredíssemos, Ele faz com que a gente se esforce para trabalhar. Mas vamos então pegar cada parte. O homem, nós podemos dizer que nós temos o corpo físico, mas também temos o corpo espiritual. Nós temos o trabalho físico e também temos o trabalho mental. E também temos o alimento material e o alimento espiritual. Mas vamos fazer algumas considerações para reflexões. Nós, como homens, será que nós nos preocupamos com aqueles que não têm o alimento quando nós já o temos? E quando nós já temos, nós nos preocupamos em ter somente o necessário ou a gente quer ter muito mais do que nós necessitamos? Em relação ao trabalho, nós agradecemos o trabalho que nós estamos ou que nós temos para conseguir o pão material, ou nós não agradecemos a Deus a oportunidade de trabalho e estamos sempre insatisfeitos? E outro ponto interessante é a questão do alimento material e espiritual. Nesse ponto, Kardec faz algumas considerações sobre o alimento material. Se nós realmente estamos nos esforçando para consegui-lo de uma maneira digna, honesta, sempre gratos a Deus ou não. E depois, o alimento espiritual, nós podemos fazer considerações mais tarde, um pouco mais profundas sobre ele, porque ele também é muito importante nas nossas vidas. E o pão espiritual, como você mesmo colocou, ele é muito importante em nossa vida. O que é esse pão espiritual e para que ele serve? O pão espiritual é a ideia, é o sentimento, é a palavra, é a ação, é a educação. Tudo isso é o nosso pão espiritual. E nós precisamos refletir, por exemplo, o que eu falo. O pão espiritual seria o que eu sinto, o que eu penso? Tudo isso, porque todos nós interferimos na vida uns dos outros
pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, porque a doutrina espírita, ela nos ensina que todos nós emitimos fluidos, e podem ser fluidos bons ou podem ser fluidos ruins. E, em primeiro lugar, nós influenciamos a nós mesmos, porque se forem bons fluidos, estamos influenciando todo o nosso corpo físico, as nossas células físicas e as nossas células perispirituais, elas estão recebendo tudo o que nós, espíritos, pensamos e sentimos. E nós também extravasamos isso aos outros ao nosso redor. Então a pergunta é, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos falando? Diz André Luiz, em algumas das suas mensagens, que eu consigo saber quem você é também pelas companhias às quais você se compraz. Que tipo de conversação que nós temos com as outras pessoas? Que tipo de leituras eu faço, eu escolho? Que tipo de filmes eu escolho para assistir com a minha família? Então, todos esses pontos. E o alimento espiritual, do mesmo jeito que o alimento material serve para fortalecer o nosso corpo físico, o alimento espiritual ele pode fortalecer ou enfraquecer o nosso corpo espiritual ou nosso perispírito, porque nós somos espíritos, temos o perispírito e temos o corpo físico. Então, que tipo de alimento, né? Esse, então, alimento serve para fortalecer ou, às vezes, pode enfraquecer. Quando eu como coisas que não são boas, muita gordura, muita caloria e etc., e muitas vezes eu ingiro muita comida, mas eu estou enfraquecendo o meu corpo, na verdade. Meu sistema imunológico, minhas resistências vão diminuir. Então, a mesma coisa acontece com o corpo espiritual. Essas reflexões são muito importantes, porque, na realidade, nós somos o que sentimos, não é, Dejair? Porque muitas vezes eu estou manifestando uma atitude, um sentimento, mas na realidade eu não estou sentindo aquilo, né? Então, essa questão da avaliação do que pensamos, do que sentimos, a que você se referiu, é muito importante na nossa vida, né? E você acha que nós temos dado mais valor ao pão espiritual ou ao pão material? Por quê? Eu acredito que nós temos dado mais valor ao nosso pão material, ao invés de fazermos o oposto, que seria muito melhor para cada um de nós. E basta nós ligarmos, por exemplo, a televisão, lermos algumas revistas, né, que são mais populares. A gente vê tantos programas de gastronomia, as pessoas se preocupando com o que elas vão ingerir. E Jesus nos deixou claro que o mais importante não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. E nós precisamos nos preocupar mais com isso. Nós nos preocupamos muito com os prazeres sensoriais, porque na verdade a gente se preocupa tanto com o alimento material, em pagar valores altíssimos para comermos em certos restaurantes, que nos dão um prazer de alguns minutos para comermos aquele alimento, né? Que as nossas células palatativas, elas sentem, né? As células palativas, elas sentem aquele sabor, manda esse prazer ou não para o cérebro, mas é algo que não nos alimenta verdadeiramente. Agora, o alimento espiritual, ele pode nos fortalecer, nos dar resistências a nós, espíritos imortais, que estamos numa passagem na Terra para o nosso progresso. E nós não sabemos o que está no nosso planejamento reencarnatório. E nós precisamos fortalecer essas resistências morais. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, com aqueles os quais nós amamos, nossos familiares. E é muito importante esse alimento espiritual diariamente. E é tão interessante para nós reflexionarmos. Eu vejo, por exemplo, mães preparando o alimento material, limpando, lavando, se preocupando com a beleza do prato para colocar na mesa. E às vezes o filho pega a comida, vai comer no seu quarto, assistindo televisão, tem televisão no outro quarto, e os pais comem um horário, outros filhos comem num outro horário. Se nós tivéssemos realmente imbuídos dessa preocupação com o alimento espiritual, nós convidaríamos todos para comermos num horário só. Faríamos uma oração, agradecendo a Deus o alimento que nós temos. Valorizando, né? Valorizando, fluidificando aquele alimento.
Então nós poderíamos agradecer, pedir para aqueles que não têm, que nós sejamos instrumentos dele para ajudar aqueles que não têm. E assim nós estaríamos realmente valorizando a vida verdadeira. Dejair, se o Espiritismo nos ensina que o pão espiritual é o mais importante, o que nós podemos fazer para nos alimentarmos melhor espiritualmente? Nós vamos ter que fazer esforços, né? A doutrina espírita, essa palavra, ela está em todas as obras básicas. É interessante que quando nós lemos os 5 livros das obras básicas, né, que Kardec codificou, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, em todas elas, os Espíritos superiores nos esclarecem que nós precisamos nos esforçar, porque estamos na Terra com espíritos acima de nós moralmente, mas a maioria, muitas vezes, espíritos ainda em desenvolvimento com muitas dificuldades. E a maioria quer que nós façamos aquilo que eles fazem. E quando nós queremos sair dessa materialidade, muitas vezes muitos nos chamam, até mesmo familiares que nos amam. Querem que a gente beba com eles bebidas alcoólicas, que a gente coma às vezes alimentos que não nos fazem bem. Querem que nós nos comprazemos na maledicência, em fazermos críticas destrutivas aos outros. Então nós temos que fazer esforços. Quando nós tivermos vontade de criticar alguém, que a gente se esforce para que a gente auxilie. Quando nós tivermos com aquele interesse, com aquela vontade de acusarmos uma outra pessoa, que a gente a ampare. Quando nós quisermos execrar alguém, que a gente se esforce para educá-las, influenciá-las positivamente. Esse tem que ser o nosso esforço. Quando a gente quiser ler um livro que no íntimo a gente sabe que não nos vai fazer bem, mas que muitas pessoas estão lendo simplesmente pela moda, por que não pegar uma leitura edificante que vai nos ajudar? E ao mesmo tempo com filmes bons que nos ajudem, que fortaleçam a vontade de nós de fazermos o bem, de amarmos uns aos outros. Então, ter esse cuidado no nosso dia a dia, sermos vigilantes, em primeiro lugar conosco mesmo. E a vigilância ela só vai quando a gente se esforça, usa melhor o nosso tempo para vermos, para ouvirmos, para sentirmos coisas boas que fazem bem a nós, espíritos imortais. Diante de todas essas colocações, nós vemos que a saúde espiritual é mais importante que a saúde material, não é? Eu gostaria que você nos falasse a respeito da saúde espiritual. A saúde espiritual, na verdade, ela é a causa da saúde material. Muitas vezes nós nos preocupamos, né? Eu vejo quando, por exemplo, uma mãe está grávida, e o nosso foco é sempre assim, que ele venha com muita saúde, mas sempre o nosso foco é a saúde material. Eu estou com saúde, eu estou bem, Mas muitas vezes nós não sabemos o que vem no nosso planejamento reencarnatório. Então, o que é a saúde espiritual? Saúde espiritual é eu fortalecer a minha espírito imortal, com todas essas coisas boas. E a doutrina espírita, ela nos dignifica, ela nos fortalece, ela muda os nossos conceitos para enxergarmos a vida como ela realmente é. Então, muitas vezes, como muitos de nós enxergamos a dor, por exemplo, como algo ruim, como algo que nos lesa, que nos machuca, que nos agride, que ninguém quer. Mas muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos saindo do caminho do bem, a forma que Deus tem de nos ajudar e nos trazer para o caminho correto, o caminho certo, caminho do bem, às vezes é pela dor. Então ela, em verdade, ela nos ajuda. E saúde espiritual é o quê? É ter o entendimento, a compreensão da vida verdadeira. Não dessa vida efêmera, às vezes ilusória, que nós temos aqui na Terra. Que a gente acha que quando a gente vai morrer, acabou. E que o mais importante é o que nós fazemos aqui e agora, para que nós sejamos felizes, tanto aqui na Terra já, porque nós colhemos hoje o que fizemos ontem, mas vamos colher amanhã o que estamos fazendo hoje. Então é muito importante essa saúde espiritual, é essa compreensão da vida na sua realidade, na sua verdade como ela é, essa vida
que todos nós somos espíritos imortais, em passagem por esse mundo material. Realmente é viver bem, mesmo estando com problemas, com dificuldades, né, Dejair? Mas muitas vezes nos parece muito difícil vencermos as más tendências em relação à matéria. O que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Dona Ivone, quando a senhora me faz essa pergunta, eu me lembro de 3 questões também que mexem muito conosco, que estão no Livro dos Espíritos. A primeira é a questão 909 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos espíritos superiores: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer, dominar as suas más tendências? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que significa isso? Que nós, no íntimo, se nós, lá na nossa intimidade, nós tivermos essa vontade de realizar, de fazer algo, nós somos capazes. E principalmente de vencer as nossas más tendências. E mudarmos os nossos hábitos e, por consequência, o nosso caráter, né? Os nossos caracteres, né? Porque diz na questão 685, comentário de Kardec, educação é a arte de formar caracteres, é o conjunto de hábitos adquiridos. Então nós precisamos refletir sobre isso. E depois, Kardec questiona os espíritos se nós poderíamos obter ajuda. E os espíritos dizem que Deus e que eles estão sempre abertos a nos ajudar. E depois, na 911, eles falam, Kardec pergunta, mas será que não há nenhum tipo de paixão tão viva, tão irresistível, que nós não consigamos transformar em nós? E os espíritos respondem que não existem, que tudo nós podemos vencer, mas vai depender de nós, porque às vezes a gente fala que a gente quer, mas esse querer só vem dos nossos lábios, mas na nossa intimidade a gente se compraz ainda naqueles erros. Então mostra ainda o nosso estado de inferioridade, mas que quando nós realmente quisermos reprimir essas más tendências, essas más paixões, nós podemos e devemos, porque é quando nós colocamos o espírito acima da matéria. Dejair, nós agradecemos a sua participação, foi muito bom nós refletirmos sobre essa questão, porque normalmente no dia a dia nós estamos muito envolvidos com as questões materiais e a questão espiritual fica um pouco esquecida, né? Inclusive a necessidade da oração é muito importante para a nossa saúde espiritual, né? Sim. Nós agradecemos a sua participação no programa hoje. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que poderão ver este e outros programas no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.